E aí, pessoal, vamos começar um tópico novo aqui, chamado de EDOs de Cauchy-Euler, EDOs com coeficientes variáveis, também tem o nome de equações equidimensionais, mas o que a gente está interessado em fazer, de maneira um pouco mais técnica, é estudar equações que têm um formato assim, ó, a n um número x elevado a n, que é variável independente da potência n, derivada de ordem n, mais 1, 2, 3, mais... Vai seguindo de maneira decrescente aqui os coeficientes, x elevado a zero, a derivada de ordem zero é a própria função, e alguma função aqui, alguma não homogeneidade chamada g de x. Esse tipo de EDO que a gente está interessado em estudar. A gente vai focar um pouquinho mais na de ordem 2, mas de maneira geral o método que a gente vai apresentar pode se estender para esse caso mais geralzão aqui, tá bom? Essas aqui são as equações de Cauchy-Euler, vamos chamar de equação 1. Que são as equações que a gente vai tentar caracterizar de alguma forma. Note que são EDOs lineares com coeficientes variáveis, tá bom? São EDOs lineares com coeficientes variáveis. Isso quer dizer o que? Que os coeficientes que acompanham as derivadas, eles dependem da variável independente aqui, tá bom? Nesse caso, a gente consegue escrever... a gente tem um caso um pouco mais geral do que o que a gente estava estudando antes, que eram coeficientes constantes, em que os caras que acompanhavam as derivadas eram somente números, tá bom? E agora são essas potências da variável independente. Para ser um pouquinho mais... não vou falar preciso, mas para ser um pouquinho mais conciso, acho que fica melhor esse termo, a gente vai se focar, igual temos feito nos casos, nas aulas anteriores, no caso 2, ou seja, estamos interessados em estudar as seguintes as equações de Cauchy-Euler, ó. A2x² y duas linhas mais A1x y' mais A0 y igual a uma g de x. Vamos focar os nossos esforços em estudar essas EDOs, que eu vou chamar de EDOs de ordem 2. Equação 2. Então, são os EDOs de Cauchy-Euler com coeficientes variáveis. Você pode ver que essas EDOs têm potência da variável independente aparecendo, aqui é potência 0, então por isso que só vai ser 1 nesse último caso, tá? Mas se diferencia do que a gente estava estudando antes, porque os coeficientes não são mais constantes, tá bom? E a gente vai aprender uma técnica para resolver esse tipo de EDO. Então, como a gente falou antes, são EDOs lineares com coeficientes variáveis. Mas, independentemente, por ser uma EDO linear, as soluções dessas EDOs, elas obedecem aquela mesma estrutura, tá? Soluções para 2, que inclusive funciona para a equação 1 também, né? Funciona para 1. Elas vão obedecer o seguinte: as soluções dessas EDOs vão ser sempre escritas como uma solução geral da homogênea associada mais alguma solução particular, tá bom? Então a gente só precisa entender como que a gente vai aplicar, como que a gente vai achar esses caras aí para poder descrever a solução geral de 2. Que daqui é análogo de 1, mas a gente está se focando para as equações de ordem 2, tá bom? E vamos então descrever primeiro o método para estudar a solução geral de 2, ou seja, obter YC, e a YP aqui depois a gente vai ver mais em exemplos, mas basta aplicar o método da variação dos parâmetros, tá? O método da variação dos parâmetros já vai ser uma ótima ferramenta, porque a gente viu que ele é bem geral, né? Vai ser uma ótima ferramenta para a gente achar a solução particular para CDO. Então, tudo que a gente precisa nesse momento é achar um jeito, conseguir descrever, uma técnica para conseguir descrever as soluções gerais das homogêneas associadas a essas EDOs. Então, vamos agora particularizar um pouquinho mais e vamos agora estudar as equações da forma a x² y duas linhas mais bxy mais cy igual a 0, tá bom? Observe que isso aqui é exatamente o caso, seriam as EDOs homogêneas associadas a 2, tá? Eu só, em vez de carregar esses A2, A1 e A0, eu troquei pelos números A, B e C, números reais, tá bom? Aqui eu estou de novo repetindo as potências de x que estão acompanhando
Tem o li, né? Então, acompanhando o y e as derivadas, tá? Então, vamos chamar essa equação de 3, que nada mais é do que a homogênea associada a 2. E agora a nossa pergunta é, como que eu descrevo a solução geral para esse tipo de equação? Vamos só fazer um rascunhozinho aqui, rapidão, para não confundir, tá? Peguei a caneta errada. Para não confundir. Antes, a gente estudava as EDOs da forma A, Y, duas linhas, mais B, Y' mais C, Y igual a 0. Eram as EDOs homogêneas com coeficientes constantes. Note que a diferença aqui é que agora tem esses x acompanhando, tá bom? E esse tipo de EDO aqui, a gente buscava soluções do tipo exponencial. Ou seja, a gente falava assim, ó, quais os m's que faziam desta função solução para essa EDO? A situação aqui vai se inverter um pouco. A gente não vai buscar mais soluções exponenciais. Agora vamos buscar soluções. Vamos buscar soluções da forma polinomial, né? Y é igual a x elevado a m. E aqui esse é o intervalo que a gente vai estar analisando, x positivo. Então a nossa pergunta é bem isso, ó. Quais são os m's que fazem x elevado a m solução para essa EDO? Com base nisso, a gente vai voltar a lembrar da teoria da estrutura das soluções das EDOs homogêneas, falar novamente de conjunto fundamental, solução geral. Vamos sempre relembrando e trazendo para o contexto aqui, porque o que a gente quer justamente é descrever a solução geral de 3, tá? E a solução geral de 3 a gente já sabe, né? Se a gente lembrar lá da teoria, vamos mudar a caneta aqui de novo. Ó, a solução geral de 3 vai ser alguma coisa da forma assim, ó. YC vai ser uma combinação linear genérica de um Y1, C2 e Y2, em que Y1 e Y2 é um conjunto fundamental de soluções para 3. Ou seja, são soluções que são linearmente independentes, certo? Tá, então com isso em mente, agora a gente pode tentar caçar aí as nossas candidatas a soluções, ou seja, os m's que fazem essa função solução de 3. Bom, então vamos lá. Supondo que y igual a x elevado a m, x positivo, satisfaça a EDO, então a gente vai ter o quê? Temos. Então a gente vai substituir as derivadas de x elevado a m na EDO e exigir a igualdade. Vamos fazer um rascunho rapidinho aqui para ninguém se perder muito. Que y' vai ser mx na m menos 1 e y duas linhas vai ser m menos 1 x na m menos 2. A gente vai derivar substituindo a EDO e exigir a igualdade. Então, o que a gente vai ter? Então, portanto, substituindo a EDO na EDO 3 e exigindo a igualdade, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, ó. A x2 vai multiplicar o y duas linhas. O y duas linhas é esse cara aqui. m menos 1 x na m menos 2 mais px. O que é o y'? É m x na m menos 1 mais cx. Quem é o y mesmo? É x na m igual a 0. E eu quero que isso aconteça para todo x no intervalo em que x é positivo. X positivo. Então, vamos organizar um pouquinho essa última, buscando os m's que vão fazer dessa última conta a verdade. Se a gente organizar aqui, observe o seguinte, ó. Quando eu pegar o x ao quadrado e multiplicar por esse x aqui, x na m menos 2, o menos 2 com 2 vão se anular ali na potência. Então, vai ficar assim, né? Vai ficar a m menos 1 x na m
Mesma história nesse segundo fator. Quando x multiplicar por x na m menos 1, vai ficar bm x na m. Mesma história aqui, ó. X na m. Aqui esse x não tinha, desculpa. Esse x não tinha aqui, deixa eu apagar. Aqui vai ficar assim. C x na m, e eu quero que seja igual a zero para todo x positivo. Vou mandar mais um pouquinho. Observe que o fator x na m aparece em todo mundo, então eu posso colocar ele aqui em evidência. Fazer assim, ó. A m ao quadrado menos AM, então já distribuindo o m aqui com relação à multiplicação, mais BM mais C, e eu quero que isso seja igual a zero para todo x positivo. Mais um pouquinho de organização aqui. X na m, a m ao quadrado, mais, eu posso botar o m em evidência, b menos am mais c igual a zero, e eu quero isso para todo x positivo. Se a gente observar essa última igualdade, então vamos voltar no início e só lembrar, ó, a gente está buscando quais os m's que fazem x elevado a m uma solução para EDO 3. Então, pelas nossas contas, prosseguindo e via a suposição de que x elevado a m satisfaz a EDO, a gente chega nisso. A gente chega aqui, o m que faz x elevado a m ser solução de 3 são os m's que fazem essa igualdade valer para todo x positivo. Mas se x é positivo e esse produto está dando zero para todo x positivo, como x é positivo, isso implica que neste produto, o único termo que de fato vai ser zero é esse aqui. Então, portanto, os m's que fazem x elevado a m solução de 3 são estes m's aqui. São os m's que satisfazem essa equação. São os m's que satisfazem esta equação. Certo? Então, a gente já chegou aqui no que é conhecido como equação auxiliar daquela EDO3. Equação auxiliar. Chegamos na equação auxiliar. Está bem parecido com o que a gente fez lá com coeficientes constantes, que a gente também tinha uma equação auxiliar, né? Só que era diferente. Vamos só lembrar que lá naquele caso, com coeficientes constantes, lembra como que era? Era AM ao quadrado mais BM mais C igual a zero. Tá? Naquele caso era esse tipo de equação auxiliar, mas quando os coeficientes eram constantes. Aqui a gente não tem mais coeficientes constantes. Então você dá a diferença aqui que está aparecendo no lugar deste B, um B menos A, tá bom? Porque nessa situação aqui a gente tentava soluções da forma E elevado a mx. E nessa presente a gente está tentando soluções da forma x elevado a m, porque aparece potências de m no meio dos coeficientes, tá bom? Certo. Vamos prosseguir aqui. Então, a gente acabou de entender que para que x elevado a m seja a solução de 3, m deve satisfazer essa equação aqui, essa equação de segundo grau, dada por Bhaskara. Então, de maneira análoga ao que a gente fez lá, a gente consegue descrever um pouquinho mais, de maneira mais detalhada, as situações em que a gente vai ter a solução geral bem caracterizada, com base nessa equação auxiliar aqui. Quais são as situações? Igual a gente fez lá, a gente tem, igual a gente fez nessa situação dos coeficientes constantes, vai acontecer aqui 3 casos. O caso em que o delta é positivo, o que o delta é igual a zero e que o delta é negativo. Desses 3 casos que a gente vai analisar, a nossa ideia é obter 2 soluções que sejam linearmente independentes para poder descrever a solução geral da EDO. Então, vamos primeiro analisar o caso em que o delta dessa equação é positivo, tá? Como que são os m's, como são calculados os m's dessa equação, né? Vamos fazer aqui rapidinho, fazer uma vez só para depois utilizar. Os m's vão ser dados dessa forma, né? Menos b da equação mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes o A vezes C, tudo isso dividido por 2 vezes A, bom? Em que o termo que aparece aqui é o delta, tá vendo? O termo que está aqui dentro é o que a gente chama de delta. O delta aqui vai ser
b menos a ao quadrado menos 4ac. Então, quando o delta é positivo, ou seja, quando esse número aqui dentro é positivo, a gente vai ter duas raízes reais distintas, né? A primeira utilizando mais para fazer essa expressão, né? Então, quando o delta é positivo, temos m1, que é a primeira raiz, menos b menos a, usa só o mais, tá vendo? Raiz de delta dividido por 2 vezes o a, e temos o m2, a segunda raiz real distinta de 1, que é menos b menos a. Agora eu uso menos, que é a raiz de delta, dividido por 2 vezes a, com m1 diferente de m2. Então, portanto, a gente tem duas soluções para EDO. Então, a primeira solução nada mais é do que x elevado a m1 e a segunda solução, x elevado a m2. Para x positivo, vamos escrever aqui, ó, com m1, portanto, são soluções para 3 neste caso. Neste caso, delta positivo, tá? Neste caso, em que o delta é positivo. Ó, eu vou deixar de exercício, basta colocar montar o Wronskiano e verificar, tá bom? O Wronskiano, xm1, xm2 é diferente de zero para todo x maior que zero, no caso em que o m1 for diferente de m2. Então, você vai verificar esse fato. Então, você concluiu que como x elevado a m1 e x elevado a m2 são soluções para EDO3 nessa situação do delta positivo, e como elas são linearmente independentes, ó, portanto, x na m1 e x na m2 são linearmente independentes no intervalo 0 mais infinito, né, que é onde o x é positivo, temos que a gente conclui? Temos que primeiro vamos concluir assim, ó, temos que x elevado a m1 e x elevado a m2 é um conjunto fundamental de soluções. Deixa eu só apagar isso aqui que sobrou. Conjunto fundamental de soluções para 3, no caso em que o delta é igual a 0. Então, portanto, a solução geral, neste caso, no caso aqui o delta é positivo, ela é dada pela combinação linear genérica. Cx elevado a m1 mais Cx elevado a m2 com x positivo e C1 e C2 quaisquer constantes reais. Tá bom? Então, no caso em que você estiver estudando a EDO3, quando você estiver estudando a EDO3, que é essa daqui, você, supondo soluções do tipo x elevado a m, você vai chegar nessa equação auxiliar. E a equação auxiliar, se a equação auxiliar tiver duas raízes reais distintas, bota essas raízes reais distintas como potência de x elevado a m. Então, você já vai ter de cara duas soluções linearmente independentes e a sua solução geral vai ser essa, tá bom? No caso em que se tiver duas raízes reais distintas para a equação auxiliar. Tá bom. Próximo caso. Caso em que o delta é igual a 0. Aqui eu vou utilizar um resultado que a gente viu lá nas nossas notas de aula, lá atrás, na semana 3, tem um arquivo que eu subi chamado construção de uma segunda solução. Eu vou utilizar um resultado direto aqui, sem provar. Quem tiver curiosidade, dá uma olhadinha lá na matéria. Eu acredito que alguns já olharam. Mas nessa situação acontece o seguinte. No caso que o delta é igual a 0, a equação auxiliar, am ao quadrado mais b menos a m mais c igual a 0, tem uma única raiz. Tem uma única raiz. Qual que é a raiz? Bom, como m é igual a menos o menos b, né? Menos b, que é menos b menos a. Vai ser mais ou menos raiz de delta, vamos escrever aqui por enquanto, eu já tiro ele, dividido por 2 vezes a. Se o delta é igual a 0,
caso em que o delta é igual a zero, esse termo não vai existir. Então, você vai ter o que? Menos b menos a dividido por 2a. Você só vai ter essa raiz aí. Tá bom? A gente tem uma única raiz real para a equação auxiliar. Caso em delta igual a zero, a equação auxiliar tem uma única raiz real. Então, portanto, só temos uma solução aqui que a gente pode gerar com base nessa raiz, que é o x elevado a m1. Vamos chamar de x elevado a m1. Chamei esse cara de m1, não tem problema. Com x positivo é uma solução para 3. Para 3, no caso em que o delta é igual a zero. Mas como a gente quer construir a solução geral para essa EDO, e a gente só tem uma única solução, eu preciso de uma segunda solução, que seja linearmente independente com a primeira para eu poder construir o conjunto fundamental. Então, o que a gente faz, Podemos construir uma segunda solução linearmente independente com respeito a y1, que é essa que a gente construiu, x elevado a m1. Como que a gente faz isso? Utilizando a formulazinha que é apresentado lá, o método que é apresentado lá nas nossas notas, basta eu pegar a primeira, x elevado a m1, e multiplicar por ln de x positivo. Tá? Isso aqui a gente prova, tá bom? Para esse tipo de EDO, para EDO 3, certo? No caso em que a equação auxiliar tem uma única raiz, quer dizer que eu consigo de cara essa solução, e uma segunda solução pode ser construída através da primeira, tá vendo? Isso aqui é justamente a primeira, isso aqui já é o y1, multiplicando ela por ln de x, tá? Então, podemos construir uma segunda solução li com respeito à primeira, dada por 2 pontos, por isso daí, por essa y2. Então, portanto, y1 igual a x elevado a m1 e y2, que é igual a x elevado a m1 ln de x para x positivo, são soluções linearmente independentes para 3 e logo formam um CF, formam um conjunto fundamental de soluções para 3. Que letra horrível, mas tudo bem. Para 3. Uma vez que eu tenho um conjunto fundamental para 3, no caso em que o delta é igual a zero, então, portanto, a solução geral de 3 neste caso, no caso em que o delta é igual a zero, ela vai ser dada por yc é igual a c1 x elevado a m1 mais c2 x elevado a m1 ln de x quando x é positivo. Beleza. Mais um caso feito. Último caso agora. Ufa. Vamos lá, que é o caso complexo. Caso em que o delta é menor que zero. Caso em que o delta é negativo. Bom? Então, o que a gente tem até agora é, estudando a EDO3, vamos fazer uma breve recapitulação para não se perder. Voltando aqui, a gente está estudando a EDO3, que é essa daqui, tá? Uma equação de Cauchy-Euler de segunda ordem, tá bom? A gente está supondo soluções do tipo x elevado a m. Basta você verificar que os coeficientes têm potência de m no meio, então você tenta uma solução do tipo x elevado a m. Supondo que isso seja solução, você vai chegar na equação auxiliar da Cauchy-Euler, que é essa daqui. Então, para que m faça x elevado a m solução de 3, basta que o m satisfaça essas equações auxiliares. Então, a gente varreu o caso em que o delta é positivo, duas raízes reais distintas, obtendo a solução geral dada dessa forma aqui, combinação linear dessas potências de x aí. No caso em que delta é igual a zero, a gente vai ter uma única raiz real da equação auxiliar. Então, a gente pode gerar essa primeira solução x elevado a m1.
A segunda eu construo multiplicando ela mesma por ln. Isso a gente prova utilizando a teoria que a gente colocou lá atrás das notas de aulas. Na semana 3, vocês vão achar um arquivo chamado Construção de uma Segunda Solução. Quem tiver curiosidade, dá uma olhadinha lá. Tá tudo explicadinho. Então, aí você consegue construir a segunda solução desse jeitinho aqui. Constrói a segunda solução. Então, a gente tem duas soluções. O método garante para a gente que elas vão ser linearmente independentes. E com base nisso, eu tenho um conjunto fundamental. E, portanto, eu posso construir a solução geral dessa EDO homogênea dado por essa expressãozinha aqui, a combinação linear dos caras do conjunto fundamental. Beleza? Recapitulamos os dois primeiros casos, agora vamos para o último caso em que o delta é igual a zero. O que isso quer dizer, delta igual a zero? Quer dizer que quando a gente está olhando para a equação auxiliar, eu falei que ia escrever uma vez só, mas escrevi todas, né? Mas enfim. Quando a gente está olhando para a equação auxiliar igual a zero, quer dizer que o delta é negativo. Então a gente vai ter raízes complexas, né? O delta é negativo. Então, como que eram as raízes mesmo? Quer dizer, elas eram dadas por menos b mais ou menos raiz de delta, que é b menos a, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, dividido por 2 vezes o a, tá bom? Aqui tá falando que o delta é negativo, ou seja, essa conta aqui dentro é negativa, certo? Se essa conta é negativa, a gente consegue escrever esses m's de maneira geral com a seguinte representação. Eles podem ser escritos da seguinte forma. Vamos fazer assim, ó. Vamos reescrever só para entender quem é os elementos do número complexo que aparece. Deixa assim, mais ou menos. Eu vou usar delta aqui no caso. Eu vou usar o delta aqui no caso, vai ficar bom assim, ó. Vou usar o delta, certo? Dividido por 2 vezes o a. Bom, lembra, o delta aqui, lembrando que o delta, esse cara que está dentro da raiz, que é o b menos a ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E eu estou supondo que ele é negativo. Então, quer dizer que se eu botar menos ele é positivo. E menos vezes menos é mais. Então, eu botei menos o menos delta. Tá bom? Então, eu não mudei nada no que tinha antes. Certo? Não mudei nada. Daqui para cá, eu não mudei nada. Aí, tá. Daqui para cá, eu não mudei nada. Eu só botei menos vezes menos aqui. Então, eu vou fazer o seguinte. Ó, eu consigo, então, fazer menos b menos a dividido por 2 vezes a mais ou menos. Agora, vamos fazer o seguinte. Ó, essa raiz, ela pode ser reescrita, então, como sendo menos 1 vezes menos delta. Só isso que eu estou fazendo. Só reescrevi o que eu fiz no passo anterior de uma maneira diferente. 2 vezes a. Mas tudo a mesma coisa, não mudou em nada ainda. Anda mais um pouquinho, vai dar b menos a dividido por 2a mais ou menos. Agora eu vou distribuir a raiz nesse passo e vou utilizar o fato que o i, a unidade complexa, é raiz de menos 1. Então, a gente está trabalhando no conjunto dos números complexos. Então, eu vou fabricar um izinho aqui, tá vendo? Vai ficar assim, raiz de menos delta dividido por 2 vezes a. Para que eu fiz isso? Eu fiz isso para mostrar que quando eu tenho delta complexo, eu consigo sempre fabricar esse seguinte número complexo, ó, parte real mais ou menos unidade imaginária e um outro número real aqui, tá vendo? Alfa e beta são números reais. Então, a gente mostra que esses dois números complexos que estão aqui, alfa mais e beta, alfa menos e beta são raízes, tá vendo? Portanto, M1 dado por alfa mais i beta. Alfa é esse número aqui, beta é este número aqui. Observa que ele é positivo. Não, calma aí, ele não é sempre positivo, depende do sinal do A, que na verdade pode ser negativo também. Esquece que eu falei ali. Deixa eu até apagar isso aqui, que não é necessariamente verdade, só se o A for positivo. Pode ser negativo o beta também. Então, a gente tem aqui que o M1 é dado por isso, o M2 vai ser dado por alfa menos i beta. Então, a gente tem duas raízes reais complexas conjugadas nessa situação. E com base nisso, a gente vai fabricar essas duas soluções. Ó. Portanto, y1 igual a x alfa mais i beta
e y2 igual a x alfa menos i beta, para x positivo, são soluções para 3. Beleza? Até aí tá tudo ok. Só que a minha ideia é tentar descrever essas soluções aqui sem essa unidade complexa ali. Então, em vez de chamar de y1 e y2, eu vou chamar assim, ó, y1 tio, y2 tio, porque já eu vou construir o que de fato vai ser a minha y1 e minha y2 que eu estou querendo chegar, ou seja, no conjunto fundamental de soluções, sem essa unidade imaginária. O que a gente vai fazer aqui foi basicamente o mesmo truque que a gente fez lá no caso de coeficientes constantes, na situação também que a gente tinha soluções dependendo da unidade imaginária. A gente utiliza o princípio da superposição para se livrar dessa unidade imaginária. Então, vamos só fazer um rascunho aqui e utilizando a famosa fórmula de Euler também, como uma ferramenta auxiliar. Ó. Observe o seguinte, que y1 tio, essa primeira solução que a gente obteve, que nada mais é do que x elevado a alfa mais i beta, ela pode ser escrita como sendo x elevado a alfa, x elevado a i beta, que é a mesma coisa que x elevado a alfa, agora eu vou colocar assim, exponencial do ln de x na i beta, tá bom? Propriedade de exponencial de logaritmo complexo aqui tá valendo pra gente, vou usar direto sem muitas delongas. Eu posso ainda então reescrever isso dessa forma, ó. Usar a regra do tombo do ln, então vai ficar i beta ln de x, tá bom? Agora, se eu utilizar a fórmula de Euler aqui, a fórmula de Euler, que fala que i elevado a i θ é igual a cosseno θ mais i seno θ para qualquer θ real, essa é a fórmula de Euler, tá? Fórmula de Euler. Se eu usar essa formulazinha aqui nesse cara, eu vou entender que esse cara é o θ, então eu posso aplicar direto aqui, ó. Vai ficar cosseno de beta ln de x mais i seno de beta ln de x, no caso complexo aqui. Então, esse y1 que é dado dessa forma, eu posso reescrever ele desse jeitinho aqui, tá? Estou fazendo essas contas porque lá no final eu quero obter essas soluções sem unidade imaginária, essas soluções aqui. Então, a primeira coisa que eu fiz foi reescrever essa y1 que a gente chegou aqui inicialmente em termos dessas funções trigonométricas. De maneira análoga, eu posso fazer a mesma coisa com a y2, tá vendo? y2 tio é igual a x na alfa menos i beta, vai ficar x na alfa, x na menos i beta, que é igual a x na alfa exponencial do ln de x na menos i beta. Vou mandar mais um pouquinho, regra do tombo do ln, x na alfa exponencial do menos i beta, ln de x. Vamos mandar mais um pouquinho aqui, reescrever assim, agora x na alfa exponencial de i, e eu vou multiplicar aqui, ó, beta ln de x. Vou de novo usar aquela fórmula de Euler, tá bom? Para essa situação em que o θ vai ser esse cara todo aqui de dentro. Então vai ficar assim, ó, isso é x na alfa que multiplica cosseno de menos beta ln de x mais i seno de menos beta ln de x. A gente pode usar agora o fato do cosseno ser uma função par e o seno ser uma função ímpar e reescrever essa última da seguinte forma: cosseno, o seno dentro do cosseno e o sinal dentro do cosseno é ignorado, então bln, porque por ser uma função par. O sinal dentro do seno ele escapa por ser uma função ímpar, ln de x. Beleza, aí chegamos nessa última aqui, tá bom? Então, ó, vamos só concluir aqui, ó. Portanto, eu consigo reescrever o meu y2 tio dessa forma, e aqui eu consigo escrever o meu y1 tio dessa forma aqui, ó. Certo? Esse é o y1 e esse é o y2 que a gente chegou. Aquelas duas soluções que a gente obteve inicialmente, y1 e y2, que eu quero escrever sem unidade imaginária, mas por enquanto elas estão aqui com a unidade imaginária ainda. Agora o que a gente vai fazer para se livrar delas ainda é o seguinte, deixa eu só apagar aqui que eu não terminei o rascunho ainda não.
Para eu me livrar delas, a gente vai utilizar o princípio da superposição de soluções. E ele diz para a gente que se eu somo duas soluções, se eu faço a diferença de duas soluções, eu ainda tenho uma solução. Então, ó, vamos definir uma solução chamada y1 til til, que nada mais é do que a minha y1 til mais a minha y2 til. Se você fizer y1 til mais y2 til, você vai observar o seguinte, que você vai chegar em 2 vezes x na alfa cosseno beta ln de x, que pelo princípio da superposição, como eu estou somando duas soluções, vai ser também uma solução, certo? Mesma história, eu posso fazer assim, ó, y2 til til, dada por y1 til menos y2 til, vai ser dado por 2x na alfa, vai ter um izinho aqui, seno de beta ln de x, também vai ser solução. Ó, é solução de 3. É solução de 3 pelo princípio da superposição, porque eu estou somando duas soluções e estou fazendo a diferença de duas soluções. Olha aqui, ó, aqui já apareceu sem unidade imaginária, mas aqui está com uma unidade imaginária ainda. Dá para a gente deixar um pouquinho melhor essas duas últimas, utilizando de novo o princípio da superposição. Ou seja, multiplicando elas por uma constante, eu ainda vou ter uma solução. Então, agora vamos definir assim, y1 vai ser o quê? É eu pegar o meu y1 til til divido por 2, vai dar x na alfa cosseno beta ln de x, para x positivo, ainda é solução para 3. E a y2 definida por y2 til til dividido por 2i, agora, por esse número complexo, vai ficar assim, x na alfa seno beta ln de x, para x positivo, também vai ser solução para essa EDO, por causa do princípio da superposição de soluções para EDOs homogêneas. É o que a gente está utilizando lá da teoria lá de trás de soluções. Então, olha o que a gente conseguiu obter essa solução sem unidade imaginária, conseguiu obter essa solução sem unidade imaginária. Então, portanto, y1 dado por x elevado a alfa cosseno beta ln de x e y2 dado por x elevado a alfa seno beta ln de x são soluções para 3 neste caso. Neste caso, o caso em que o delta é negativo, o delta lá da equação auxiliar, tá? Note que, só um comentário rápido, essas duas soluções complexas, as soluções para o caso complexo, são caracterizadas diretamente da equação auxiliar, tá vendo? Ó, a parte real da raiz complexa, parte imaginária da raiz complexa, em que esse alfa e o beta é dado direto daqui que a gente obteve, ó. A gente foi lá e obteve das raízes da equação auxiliar, tá bom? Alfa e beta. Basta você escolher ou M1 ou M2, tanto faz. Pega o alfa, pega o beta, coloca aqui direto, tá vendo? X elevado à parte real, cosseno, parte imaginária. E tanto faz se quiser trazer o beta com ou sem o sinal, tá bom? Tanto faz. Se ele for positivo ou negativo, como regra é bom trazer só o módulo dele, porque tanto faz, ou mais ou menos, mas fica mais fácil trazer sem o sinal, tá bom? Mas enfim, a gente conseguiu duas soluções lineares. A gente conseguiu duas soluções, a gente não provou a independência linear ainda. Verdade, a gente só provou que são soluções. Como que eu provo a independência linear dessas duas soluções? Via Wronskiano. Vou deixar isso de exercício para vocês verificarem. Faz o determinante aí, calcula isso aqui, ó. Mostre que o Wronskiano dessas funções, tá? Funções de x elevado a alfa, seno beta ln de x é sempre diferente de zero para todo x positivo, supondo, desde que, vai dizer assim, ó, desde que, você vai precisar dessa hipótese aqui, ó, desde que beta seja diferente de zero. Beleza, mano? Aí, uma vez que você verificar esse fato, você vai ter constatado a seguinte situação. Portanto, y1 igual a x elevado a alfa
cosseno beta do ln de x e y2 x elevado a alfa seno beta do ln de x para x positivo são soluções linearmente independentes para 3. E, portanto, você vai ter o CF, né? Portanto, assim, x elevado a alfa cosseno beta ln de x e x elevado a alfa seno beta ln de x é um CF, é um conjunto fundamental, é um CF em 0 mais infinito para 3 neste caso, no caso em que o delta é negativo, o delta da equação auxiliar. Então, portanto, finalmente, né, y, a solução geral da CLO, que eu acho que não chamei de YC antes, né, vou deixar só y por enquanto. A solução geral da CLO vai ser a combinação linear genérica dos caras do conjunto fundamental. Cosseno beta ln de x mais c2 x elevado a alfa seno beta ln de x. Certo? Eu posso até botar o x na alfa em evidência aqui, mas não vou fazer isso agora não, tá bom? Então aí você tem a solução geral nesse presente caso, certo? A gente pode até terminar a aula fazendo um resuminho básico aqui, né? Então, ó, quando a gente está estudando as EDOs de Cauchy-Euler, então a gente tem assim, ó, EDO de Cauchy-Euler dada por a x ao quadrado y duas linhas mais p x y' mais c y igual a 0. Então você tem assim, equação auxiliar, ela vai ser sempre dada por a m ao quadrado mais b menos a m mais c igual a 0. Eu vou até escrever aqui para não esquecer. Como que eu caio nessa equação auxiliar mesmo? Soluções da forma y é igual a x elevado a m para x positivo. Não são mais soluções exponenciais, tá bom? Soluções da forma, por isso que eu caio nessa equação auxiliar. Uma vez que eu caí nessa equação auxiliar, a gente tem os casos, né? Caso em que o delta é positivo, duas raízes reais m1 diferente de m2. Então, solução geral vai ser y, vamos chamar YC agora, ó. C1 x na m1 mais c2 x na m2, regra geral. No caso em que o delta for igual a 0, você só tem uma única raiz real. Única raiz real para a equação auxiliar. Então, nesse caso, você só vai ter o y1 igual a x elevado a m, que é a única raiz real. Bom, eu usei m1 lá, vamos colocar isso. Aí a segunda solução que você vai construir vai ser você pega a primeira e no caso das equações de Cauchy-Euler, multiplica ela por ln de x. Tá bom? Então, portanto, solução geral neste caso, no caso que o delta é igual a 0, a solução geral vai ser C1 x na m1 mais C2 x na m1 ln de x. De novo para x positivo. Por fim, foi o último caso que a gente fez, caso complexo, né? O caso em que o delta é igual a 0. Então, quer dizer que a equação auxiliar tem raízes complexas, conjugadas. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que as raízes vão ser m1 é igual a alfa mais i beta e m2 é alguma coisa da forma alfa menos i beta. Só vai me interessar descobrir quem é o alfa e quem é o beta, tá bom? Não precisa nem do sinal do beta, tá? Então, nesse caso, a gente vai ter assim,
solução geral vai ser YC é igual, ó, C1 x elevado a alfa cosseno beta ln de x mais C2 x elevado a alfa seno beta ln de x. Essa vai ser a solução geral para x positivo. E beleza. Esse foi um aulão, tá? Essa parte final foi o resuminho da história, tá bom? Vou botar até aqui, ó, resumo, aula mais resumo, então, tá bom? Teve uma parte da aula mais detalhadinha e o resumo do método que já fica mais mastigadinho para aplicar em exercício. Aí, acompanhando isso aqui, eu coloco mais alguns exemplos, inclusive do caso quando a gente tiver que estudar as não homogêneas, as Cauchy-Eulers não homogêneas. Mas só para não ficar muito grande, eu vou acabar aqui esse vídeo. Valeu, galera!